Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre os look around aqui, que a gente chama que seria o positive look ahead, a negative look ahead, positive look behind e negative look behind. Esses nomes são nomes imensos para coisas simples. Na verdade, eu acho que você vai entender isso daqui facinho. Eu já criei aqui na nossa base uma espécie de um log aqui, ó. Deixa eu dar um console log para você ver. Imagine que isso aqui fosse um arquivo de log, eu esteja buscando isso aqui de algum arquivo que tenha lá, por exemplo, alguma coisa assim, online, a palavrinha online, e daí tem um IP, por exemplo, algum texto aqui, e aí falando se o dispositivo, por exemplo, está inativo ou ativo, e assim por diante. E essas palavras não estão relacionadas, no caso, online com inativo seriam coisas diferentes, offline e ativo são duas coisas diferentes, certo? E daí imagine que eu queira fazer expressões regulares, por exemplo, para encontrar alguma coisa aqui. Suponha, por exemplo, que eu queira encontrar as linhas que tenham a palavra active. Eu poderia fazer facilmente uma expressão regular que checaria se tem qualquer coisa e termina com active, e daí a gente teria a frase inteira aqui. Vamos tentar fazer alguma expressão regular qualquer aqui para pegar essas linhas que terminam com active. E daí, uma coisa interessante aqui para você. Sempre que eu vou trabalhar a linha dessa maneira assim, ó, eu vou utilizar a flag multiline, no caso aqui, porque eu quero utilizar os caracteres de começa com e termina com na linha específica. Então, por isso que sempre que eu for fazer isso dessa maneira, que eu for checar um arquivo de log, por exemplo, pode ser qualquer outra coisa, mas um arquivo que tem um padrão por linha, eu vou utilizar a flag multiline. Beleza? Então vamos começar aqui. Eu vou dar um console log. Aqui a gente vai olhar. Aqui a gente não vai olhar nenhum look around por enquanto, né? A gente fala look around porque tem look ahead e look behind. Você vai entender já quando a gente chegar nisso aqui. Mas aqui suponha que eu queira, por exemplo, pegar as linhas que terminam com active. Eu posso escrever uma expressão regular dessa maneira. Vou dar um match aqui. Vou falar aqui na minha expressão regular, vou criar essa expressão regular aqui, vou colocar as flags GM, lembra que eu te falei, se quiser colocar GIM também aqui, para você lembrar, ó, G e M são 3 flags aqui no caso, né? E daí a gente pode falar, olha, qualquer coisa que termine com, vamos colocar, termine com active. Beleza? E vamos ver o que isso vai retornar para a gente aqui. Então a gente tem, no caso aqui, tem um certo problema aqui, né? Eu não tinha previsto isso, né? In também termina com active, né? Que seria inactive. Só que eu posso negar o in aqui no caso, né? Se eu quiser, vamos negar o in. E aí vamos ver se isso aqui vai ser guloso demais. Se ele for guloso demais, a gente coloca ele não guloso aqui, mas aqui já deu certo para mim. Então, eu tenho todas as linhas que terminam com active aqui, né? Agora imagine que eu queira uma expressão regular que eu precise, de alguma maneira, checar se essa linha tem active, mas eu não quero consumir a palavra active. Eu só quero o trecho offline até aqui, por exemplo. Eu posso fazer isso facilmente utilizando o look ahead. E é para isso que serve o positive look ahead, no caso, né? Seria, olha, me retorna a minha expressão, né, os caracteres que eu quero, se tiver a palavra active aqui no final da frase, beleza? Ou nem precisa ser no final da frase aqui, no caso, né? Se existir a palavra active na frase, você me retorna a frase, mas não me retorna a palavra active. Ou seja, esses look around que eu vou te falar aqui, que seria o positive look ahead, negative look ahead e positive look behind e negative look behind, eles não consomem nenhum caractere. Eles são como se fosse uma espécie de uma... Como se fosse, não. Eles são uma expressão regular dentro da sua expressão regular, onde você checa alguma coisa que você quiser, qualquer coisa que você quiser, dentro da frase, só que você não retorna aquela coisa. Você simplesmente está fazendo assertion, que a gente chama, né? Você está simplesmente checando se aquela coisa existe, fazendo uma confirmação se aquela coisa existe, aí depois vem a sua expressão regular.
Então, como é que a gente faria isso? Deixa eu colocar comentado aqui para você. A gente não precisa ficar vendo essa linha aqui, né? Que senão vai ficar muito bagunçado para a gente. Eu vou ir comentando, beleza? Então, a gente vai colocar assim, ó. Positive look ahead. E aí eu vou colocar frases que tem active, beleza? E aí a gente não vai retornar esse active aqui, a gente vai retornar só a frase. Como é que a gente faria? Deixa eu copiar isso aqui, só para a gente não ter que ficar digitando. E eu vou colocar assim, ó. Na minha frase a gente pode deixar a minha frase assim, e do jeito que eu escrevi essa expressão regular aqui, eu simplesmente trocaria isso daqui para isso daqui. Eu vou jogar isso dentro de um grupo, mas na verdade isso não é um grupo, tá? Eu estou fazendo aqui porque é assim o padrão, então tudo que vier aqui dentro eu vou colocar assim, ó, interrogação e igual. Isso aqui chama positive look ahead, beleza? Então, executando aqui, ó, a gente está vendo nu aqui, porque, deixa eu ajeitar aqui, ó, tirar esse termina com, porque lembra, a gente não está consumindo isso daqui. Isso daqui é o que ele vai checar para ver o que ele vai me retornar até aqui, né, nesse trecho aqui, até nessa palavra aqui. Então, vamos começar. Então, aqui a gente tem ó, a frase completa sem a palavra que eu estou falando para ele checar aqui, ó. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele veio até aqui, né, no caso. E aí, aqui embaixo, a mesma coisa, veio até aqui e assim por diante. Ó, veio até aqui, ele não me retornou, aliás, ele não veio nas palavras inactive, beleza? Só nas palavras active. Então, isso aqui e isso daqui embaixo seria exatamente a mesma coisa que isso daqui que eu fiz anteriormente para te mostrar, só que sem retornar a palavra que eu estou fazendo a assertion aqui, né? E aí, novamente, aqui é uma expressão regular independente da expressão que vem aqui. Essa aqui é para checar e essa aqui é para consumir os caracteres. Beleza? Beleza, então a gente fez positive look ahead. E daí eu poderia fazer loucuras com isso aqui, fazer checar qualquer coisa aqui. Depois eu vou te mostrar um negócio interessante aqui, que eu achei interessante aqui, não sei se vai ser com positivo, com negativo look ahead. Depois a gente vê isso aqui, mas agora vamos fazer outra coisa. Esse é o positive look ahead, ou seja, eu estou falando, checa se existe essa coisa aqui. Se existir, você me retorna a minha expressão regular. Como se fosse um if, né? Eu posso fazer o inverso disso. Eu posso fazer, checa se existe essa coisa aqui, e daí se não existir essa coisa aqui, você me retorna a minha expressão regular. Então, por exemplo, aqui a gente está checando por active, né? No caso aqui. E daí eu vou fazer a expressão regular mais confusa da minha vida, eu acho aqui. Eu não lembro de ter utilizado esse recurso aqui, mas eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Na verdade, eu posso. Deixa eu só te mostrar um negócio aqui, ó. Se eu quisesse as palavras inactive, que é o que eu vou fazer agora, eu faria provavelmente dessa maneira que eu estou te mostrando aqui, ó. Deixa eu executar para a gente ver o que a gente tem. Deixa eu comentar isso aqui para a gente não ver duas vezes a mesma coisa. E vou executar. Se eu quisesse inverter essa expressão regular e passar a receber tudo que está inactive, eu simplesmente trocaria a palavra aqui para inactive, né, no caso. Aqui tem um espaço aqui a mais, a gente pode colocar ele aqui, /s mais aqui, ó. E aí eu não pegaria aquele espaço ali, porque isso aqui é o que eu não quero retornar, eu só quero checar. Então, se eu fosse inverter a expressão, eu faria dessa maneira aqui, que seria para retornar todas as que tem inactive na frase aqui. Então, seria o IP1, que tem inactive, e o IP6 aqui, no caso, que tem inactive. As outras todas são active. E daí, eu poderia pegar essa expressão regular aqui, ó, algo muito similar a isso aqui, e fazer dessa maneira aqui, ó. Deixa eu pegar para você e fazer um negativo. Aqui, ó, é inactive. Inactive. Só comentar aqui para ficar certinho. Aqui eu poderia fazer um negative look ahead. E daí ia ficar muito confuso isso aqui. Eu acho que vai ser difícil até de te explicar, mas negative look ahead. E daí o negative look ahead aqui eu faria dessa maneira aqui. Eu simplesmente pegaria o que eu quero aqui, ó, e trocaria isso daqui para uma negação aqui no caso, né? Então isso aqui ficaria
Negative look ahead. Eu acho que eu vou ter que inverter essa expressão aqui no caso, porque senão não vai dar certo. Deixa eu olhar aqui, vamos executar. Aqui ele está retornando todas as frases, né, no caso. A minha expressão aqui, no caso, eu teria que fazer dessa maneira. Eu vou inverter, eu vou pegar isso aqui, vou falar para ele no começo aqui, ó, que ele vai... Na verdade, eu vou reescrever essa expressão regular aqui, ó, e ela vai ficar assim com o negative look ahead. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer a negação. Então, começando a frase, eu já vou fazer uma interrogação, negação, e vou falar, olha, o que não, se essa frase que você vai checar aqui, ó, que tiver qualquer coisa antes dela, mas que não tenha a palavra in, na verdade, active, aqui, ó, por isso que eu falei que ia ficar extremamente confuso, e fica mesmo. Aqui eu tô falando, se não tiver a palavra active, né? Porque presta atenção que eu tô só negando o active. E aqui eu vou pegar a minha expressão regular. Então, presta atenção aqui comigo. Eu vou colocar um termina com na linha para eu garantir que a minha linha... Cadê o meu? Para eu garantir que a minha linha vai terminar com isso, eu vou falar também começa com aqui, beleza? Então, vamos executar e eu já te explico isso aqui. Então, aqui a gente tem as duas frases que tem a palavra inactive. Tá vendo tanto que isso ficou confuso? Era simplesmente eu fazer a outra expressão regular que eu te mostrei. Mas aqui, ó, eu queria te mostrar um exemplo de negative look ahead, ou seja, aqui eu estou negando que a palavra active exista, certo? Então, eu estou negando, olha, se a palavra active não existir na frase, você me retorna a frase. Aí ele pesquisa, vê que todas essas aqui têm a palavra active e as que não têm active, ele me retorna aqui. Então, isso seria o negative look ahead. Frases que não têm active. Beleza, vamos para o próximo aqui, ó. Aqui, se eu quisesse fazer também de uma maneira... inverter aqui ficaria menos confuso se eu invertesse o caso. Se eu fizesse assim, frases que não têm a palavra inactive são active, né, no caso. Então, frases que não têm a palavra inactive vão ser retornadas aqui e se tornarão active. Mas eu nunca faria uma expressão regular dessa maneira aqui, né, no caso. Né, falar, tipo... Pode ter algum estudo de algum caso, algum uso para isso aqui, claro que tem, alguém vai encontrar algum modo de usar isso aqui, mas eu não usaria essas expressões, porque eu acho extremamente confuso. Não sei você, mas eu acho extremamente confuso você falar que me retorna uma coisa se isso não existir na frase. Mas sempre tem o uso de caso para essas coisas aqui. Então, vou deixar isso aqui comentado para a gente aqui. E vamos para a próxima aqui. A gente viu, então, positive look ahead, também positive look ahead, né? Foi dois. Positive look ahead, deixa eu ver, positive look ahead, negative look ahead, que seria para fazer negar, né? A minha assertion vai negar a coisa, se existir a coisa, aí ele não me retorna a frase, ou vice-versa. Se não existir a coisa, ele me retorna a frase aqui no caso, é o que eu estou falando, me retorna o que eu estou pedindo na expressão regular. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia... Não vou complicar, não. Eu ia começar a tirar só o IP aqui para você ver, mas deixa isso para lá. Então, beleza, a gente viu positive look ahead e negative look ahead, que seria o positive look ahead, checa se existe alguma coisa na frase, se existir, me retorna checa se existe alguma coisa na minha string, por exemplo, e se existir aquela coisa, você me retorna a minha string, mas você não consome o que está dentro do positive look ahead, beleza? E daí, se você quiser consumir, dá também. Se você quiser pegar a frase inteira, você pode... Eu vou te mostrar um jeito depois, se eu não me engano, na próxima aula que a gente vai criar com vários positive look ahead, a gente vai checar se uma senha é forte ou não, mas isso não nessa aula, senão ela vai ficar muito complexa. Mas você vai entender isso, se você ainda não entendeu, vai ter uma maneira de você checar se existe alguma coisa e mesmo assim retornar a string inteira, não retornar somente o trecho que a gente está pedindo aqui, como a gente fez aqui, né? Porque aqui a gente eliminou
as palavras active e inactive aqui, né? Ou não, né? No caso do negativo aqui, a gente não eliminou aqui no caso, né? Mas beleza. Então vamos fazer o outro aqui, que seria o positive look behind e o negative look behind, que seria também coisas interessantes. Então o look ahead ele vai fazer o seguinte, ele vai checar na frente da sua string se existir alguma coisa, e aí depende, né? Do positivo ou negativo, mas vamos falar do positivo que é mais fácil de entender. Ele vai checar na frente da tua frase, se existir determinada coisa na frente da sua frase, ele faz o que você está pedindo, beleza? Então esse é o positive look ahead. O positive look behind, ele vai checar para trás, ele vai checar se alguma coisa tem para trás da sua string, né? Por isso que chama positive look behind, e aí se aquela coisa existir, ele te retorna a frase, sem consumir a coisa que você está checando, né? Por exemplo, se a gente quisesse escrever uma expressão regular com positive look behind, deixa eu pegar aqui, ó, só copiar e vou apagar a expressão regular. Imagine que a gente queira escrever uma expressão regular que vá checar se alguma dessas frases aqui começa com online, mas eu não quero consumir esse online aqui. Então, a gente poderia fazer isso aqui dessa maneira, ó. Positive look behind ficaria assim, ó, uma interrogação, e daí a única diferença é que eu tenho que colocar como se fosse uma seta aqui, né? É igual o sinal do positive look ahead, mas tem como se fosse uma seta apontando para trás, que seria o positive look behind. Então, eu vou checar se existe a palavra online, mais um espaço aqui no caso, né? E daí, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. A gente pode capturar o restante da frase completa aqui. Então, vamos ver o que a gente vai ver nessa saída aqui. Então, a gente tem, ó, eu estou confundindo com inactive, achei que tinha dado errado aqui. Na verdade, é aqui que eu tenho que olhar. A gente está buscando as frases que tem a palavra online no começo. Então, o IP1 tá certo, o IP3 tá certo e o IP4 também tá certo aqui, beleza? Só que pegou um espaço aqui, então se a gente quiser corrigir, eu posso colocar um não espaço aqui. Vamos ver se corrige. Beleza. Então a gente colocou um não espaço aqui, ó. E daí esse aqui capturou todos os espaços aqui, que foram esses espaços aqui. Beleza. Então agora a gente conseguiu fazer um positive look behind. Deixa eu escrever aqui para você ter ali. Positive look behind. E esse olha para trás, né? Então, frases que começam com online. Beleza. Agora vem o negative look behind. E aí eu vou reescrever para você ver aqui a expressão regular. Negative look behind. E o negative look behind, imagine frases que não começam com online. E daí a gente ficaria tentado a simplesmente inverter isso aqui, né? Porque o negative look behind ficaria simplesmente assim. Deixa eu comentar isso aqui. Mas não dá certo, não é assim que funciona a coisa, porque... Deixa eu executar aqui, ó. Porque o comportamento dele é o seguinte, se você conseguir fazer isso dessa maneira aqui, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ver que a frase não começa com... Na verdade, eu vou ter que fazer da seguinte maneira, essa expressão regular. Lembra, essa expressão regular aqui é independente, não é que ela é independente, mas eu posso escrever uma expressão regular aqui dentro, independente dessa expressão regular aqui, né? Então, tipo assim, aqui pode ter começo, meio, fim, expressão regular normal aqui dentro. Só que o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou tirar essa expressão regular e eu quero inverter essa outra expressão regular aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou falar o seguinte, começa com, e aí tem qualquer coisa aqui na minha expressão regular, certo? E daí eu vou mandar ele verificar para trás se não existe, se essa frase aqui, aliás, não começa com online. Beleza? E aí, ó, você vê que eu coloquei um sinal de começa com aqui, né? Acho que não precisa disso aqui, mas você poderia fazer isso se você quisesse. E daí, depois disso aqui, eu posso ter
qualquer coisa aqui dentro da minha expressão regular. E daí, só para garantir, eu vou falar que a minha linha termina com. Então, aqui eu falei começa com, e aqui eu vou falar que a minha linha termina com. Então, o que eu quero encontrar nessa expressão regular? Eu quero encontrar tudo que está na linha, só que a frase não deve começar com online, beleza? Então, eu inverti a expressão regular, certo? E daí, a gente está retornando o offline aqui no caso, né? Por quê? Porque imagine se eu falo que eu não quero frases que começam com online aqui. Se a gente conseguisse escrever essa expressão e dar certo, você vai somente eliminar a palavra online, você não vai eliminar a linha toda. Por isso que eu acho meio confuso, tanto o negativo look ahead, quanto o negative look behind. Na minha concepção, eu acho bem confuso, mas pode ser só comigo isso também. Aqui eu preciso retornar a frase inteira, porque essa expressão aqui não tem nada a ver com offline. Então, de todo jeito, eu preciso retornar a frase inteira aqui, dessa maneira. Beleza? E vamos conferir se deu certo aqui, né? Então, foi 192, o 6802 é offline, 1925 é offline e o 6 é offline. Beleza, então a gente já fez isso daqui, né? Então, tranquilo. Uma outra coisa aqui que a gente pode fazer, deixa eu colocar um negócio aqui interessante para você ver. Ó. Vamos pegar o exemplo de CPF, const CPF, que a gente já fez, né? E vou colocar 012.250. Isso daqui, traço isso daqui. E eu vou colocar alguns CPFs aqui na linha, só para a gente observar aqui uma coisa aqui. E aqui eu vou ter que mudar para template literals aqui. Beleza? Eu vou apagar isso aqui e isso daqui. E agora vamos colocar outros CPFs. Eu vou colocar um outro aqui qualquer. E vou colocar um 111.111.111. A gente sabe que esse CPF aqui é inválido. Mas se a gente escrevesse uma expressão regular assim, ó, console.log, vou dar um cpf.match. Se a gente escrever uma expressão regular assim, barra D3, lembra que a gente fez isso? D3. Barra, eu vou só copiar isso aqui, ó. Esse aqui é traço, e esse aqui é 2. Se a gente escrever uma expressão regular assim, olha aqui, eu não coloquei a flag G, eu vou colocar GM para pegar linha por linha, beleza? Então, executando aqui, a gente tem uma expressão regular que encontra os CPFs, né? Independente do jeito que ele está escrito aqui. A gente pode até, inclusive, colocar um começa com na nossa expressão regular, porque como a gente está fazendo por linha, a performance da nossa expressão regular vai ser bem melhor se a gente utilizar começa com e termina com, certo? Ela é bem mais rápida. Beleza. Agora, imagine que eu não queira aceitar sequências dessa maneira aqui, ó. Vai ficar maior, bem maior a minha expressão regular, mas eu posso fazer isso. Por exemplo, com o positivo look ahead aqui, por exemplo, eu posso começar a minha expressão assim. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma expressão regular que vai pregar o primeiro dígito do CPF, né? Então, eu vou jogar isso num grupo aqui, certo? Então, o que a gente fez foi simplesmente pegar o primeiro dígito do CPF. Deixa eu ver se ainda está funcionando. Ó, não faz a mínima diferença, porque a única coisa que eu fiz aqui foi pegar o primeiro dígito aqui, ok? Eu posso colocar também, começa com aqui, se a gente já falou disso, né, anteriormente, não muda absolutamente nada, certo? Posso colocar o termina com também aqui dentro. Vamos executando só para a gente ver o que. Agora a gente não está achando mais nada. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, tá. Não, o termina com não vai funcionar porque eu peguei só o primeiro dígito, tá? Beleza, eu peguei o primeiro dígito do CPF. Agora eu tenho esse dígito salvo no meu grupo 1, né, no caso aqui. Então eu posso repetir esse dígito mais 2 vezes, formando assim o meu primeiro trecho, que eu peguei o primeiro dígito, capturei aqui. E agora eu peguei o 1, né, o retrovisor 1, e multipliquei por 2 aqui. Então, eu tenho 1 e aí 2 vezes ele aqui, certo? Então, aqui eu já tenho 1. Eu já vou eliminar este CPF aqui, ó, você vai ver. Ó. Executando, ó. Aliás, agora eu não eliminei, né? Eu trouxe só ele aqui.
Mas aqui, ó, vamos continuar aqui escrevendo a nossa expressão regular. Vou colocar agora um ponto, e aí eu vou falar que aquele 1 agora, ele se repete 3 vezes, e aí um ponto, aquele 1 agora, ele se repete de novo 3 vezes, então tem o primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho, e aí traço, e daí aquele 1 se repetindo 2 vezes, né, no caso. São 2 vezes? Então agora, na verdade, o que a gente vai pegar vai ser o inverso, né? Somente 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Beleza, então, como é que a gente faria aqui? Deixa eu colocar o final aqui, ó, pra gente ver se ele vai continuar funcionando. E aí, executando, beleza, continua funcionando. Então, como é que a gente faria agora para inverter isso aqui? Ele só está pegando justamente o que eu não queria que ele pegasse, que ele seria 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Na verdade, eu te falei mentira. Não seria positivo look ahead aqui, mas seria negativo look ahead. Então, executando, agora ele não pega mais nenhuma sequência de números. Então, se a gente colocasse aqui, sei lá, 999.999.999-99, ele não pegaria essa sequência mais. Ó. Não pega essa sequência. Se eu tivesse, pode escolher qualquer um, 555.555.555. Traço, né? Traço 55, não vai pegar. E daí também a gente tem a nossa expressão regular para prevenir que isso aqui ocorra. AAA, BBB, CCC, traço DD. Isso aqui nem ia validar na nossa expressão. Então, de todo jeito, ele só vai pegar quando tiver dígitos diferentes. E por que eu escrevi isso desse tamanho? Porque apesar desse CPF aqui ó, não ser válido, ele não é uma sequência, né? Se eu alterar um dígito do CPF, ele já passa a não ser uma sequência. E daí a gente pode fazer essa validação, ó, saber que ele pegou ele aqui, ó. A gente já passa a fazer essa validação pelas contas que a gente já fez anteriormente nesse curso, beleza? Então, eu vou deixar essa aula aqui sim, só para não ficar extremamente complexa. Você vai ter esses arquivos aqui para estudar lá no GitHub. Você pode pegar todas essas expressões regulares aqui. E é isso, então. Então, eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.